Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós vamos falar sobre esse assunto que são as grandezas diretamente proporcionais e também as inversamente proporcionais. Então nós vamos ver dois tipos de relações entre grandezas, ok? Só que antes disso, né pessoal, é importante a gente definir o que é grandeza. Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que pode ser calculado ou medido. Então, se eu tenho um determinado objeto que eu escolho à minha volta e eu tenho como calcular isso, é uma grandeza. A mesma coisa, se eu tenho um determinado objeto à minha volta que eu possa fazer medições, isso também é uma grandeza. Então, essa que é a definição de grandeza geral que a gente vai usar aqui para o nosso estudo. Tudo bem? Então agora nós vamos falar das grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que vai ser fácil de vocês compreenderem o que é isso. Então vamos imaginar, pessoal, que nós temos uma empresa de pequeno e médio porte, e aí eu fiz uma tabela aqui, onde eu coloquei aqui nessa primeira coluna o número de funcionários. E aqui nessa segunda coluna eu coloquei o número de peças produzidas por dia que esses funcionários eles vão produzir. Então, por exemplo, eu tenho aqui que um funcionário ele tem capacidade, de produzir 20 peças por dia. Pois bem, pessoal, se um funcionário ele consegue produzir isso aqui, 20 peças por dia, então, se eu contratar 2 funcionários, quantas peças que eles vão conseguir produzir por dia? É só fazer a multiplicação, não é assim? Então, 2 vezes 20 vai ser 40. Observe que eu dobrando aqui o número de funcionários, eu também dobrei aqui o número de peças produzidas, que pulou de 20 para 40. Agora, e se eu contratar mais um funcionário, ou seja, se eu tiver na minha empresa 3 funcionários, quantas peças que eu vou conseguir produzir aqui por dia, Basta fazer a multiplicação pelo número de peças produzidas por um só funcionário, que é 20, Então eu vou ter que multiplicar 3 vezes 20. E 3 vezes 20 eu sei que é 60. Então 3 funcionários vão conseguir produzir para essa empresa 60 peças. E se forem 4 funcionários, quantas peças que eles vão conseguir produzir por dia? Basta fazer a multiplicação. Eu sei quantas peças que um funcionário consegue produzir por dia, então eu vou pegar o número de 4 funcionários e vou multiplicar por 20. 4 vezes 20, eu sei que vai ser 80. Então esse aqui vai ser o número de peças produzidas por dia se eu tiver nessa empresa 4 funcionários. E assim vai, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, aqui, se a minha empresa crescer, Vamos supor que a minha empresa cresça e eu consiga contratar 100 funcionários. Vamos supor que a economia está boa, a empresa está vendendo bem. Se eu contratar 100 funcionários, quantas peças que eu vou conseguir produzir por dia? Basta fazer a multiplicação. 100 vezes 20. Porque 20 é o número de peças que um só funcionário consegue produzir por dia. Então 100 vezes 20 vai ser igual a 2.000. 2.000 peças. Ok? Pessoal, notem aqui o seguinte. Observem que isso aqui, pessoal, se trata de duas grandezas, ou seja, número de funcionários e número de peças produzidas, são grandezas que estão se relacionando, e à medida que eu aumento o número aqui de funcionários, pessoal, observem que o número de peças produzidas também vai subindo. Ou seja, isso aqui é o que nós vamos classificar na matemática como sendo grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumento uma grandeza,
eu também vou aumentar a outra grandeza. Tudo bem? Agora, será que esse tipo de relação entre grandezas vai acontecer sempre, pessoal? Será que sempre vai ser assim? Não, não vai ser assim. Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Agora nós vamos falar então das grandezas inversamente proporcionais. Eu fiz um esquema aqui para vocês, onde nós temos aqui uma cidade A e aqui uma cidade B. Então, nós temos aqui um carro que ele vai partir da cidade A e vai chegar até a cidade B. Ok, pessoal? Esse carro, que é um carro potente, um carro veloz, ele vai começar, então, a imprimir uma velocidade, pessoal, de 200 km por hora. Tudo bem? Então, eu tenho aqui uma tabela, onde eu tenho aqui a velocidade do carro nessa coluna, e aqui nessa outra coluna eu tenho aqui o tempo gasto para se chegar ao destino. Ou seja, o tempo que o carro vai levar para ele sair daqui da cidade A e chegar até o destino B. Então, de acordo com a minha tabela, pessoal, eu tenho que o carro começa então com uma velocidade de 200 km por hora. E esse carro ele vai gastar um tempo de 10 minutos para chegar até a cidade B. Tudo bem? Bom, agora o que acontece se eu, por exemplo, eu fizer isso? Eu diminuir a minha velocidade. Vamos supor que o meu carro ele vai viajar a 100 km por hora durante todo o trajeto. Não mais em 200 km por hora, mas em 100 km por hora. A 100 km por hora. Note, pessoal, que o tempo gasto para o carro chegar ao destino vai aumentar. Vai levar 20 minutos para o carro fazer todo o trajeto, para chegar até o destino. Agora, e se, por exemplo, eu diminuir a velocidade? Ou seja, em vez de me andar a 100 km por hora, eu fizer essa viagem a 50 km por hora. Quanto tempo que eu vou levar para chegar aqui no destino? Para chegar aqui ao destino? Bom, nesse caso, o carro vai levar então 40 minutos. Tudo bem? Note que dobrou aqui o tempo gasto para o carro fazer todo o trajeto. Ou seja, com correndo a 50 km por hora. Agora o seguinte, e se ao invés de 50 km por hora, eu andar com o meu carro a 25 km por hora? Quanto tempo que eu vou levar para chegar aqui na cidade B? Bom, aí é o seguinte, note que aqui eu vou levar mais tempo ainda. Ou seja, eu vou levar 80 minutos, e nós sabemos que 80 minutos equivale a quanto? A 1 hora e 20 minutos. Então vou levar aqui, vou colocar 80 minutos, tá, pessoal? Para facilitar aqui os dados da nossa tabela. Então vou levar 80 minutos, ou seja, 1 hora e 20 minutos para me fazer todo esse trajeto aqui. Agora notem, pessoal, o seguinte, a gente está falando aqui nesse exemplo de grandezas que são inversamente proporcionais. Note que à medida que eu diminuo aqui a velocidade do carro, né, eu vou aumentando gradativamente, proporcionalmente, o tempo para me chegar aqui na cidade B. Então, isso aqui é um exemplo claro de grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Então, como nós podemos observar, nós temos então as grandezas diretamente proporcionais, que, lembrando, elas se caracterizam pelo fato de que quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. E nós temos também as grandezas inversamente proporcionais, ou seja, são aquelas que quando eu diminuo uma, eu aumento a outra. Note que elas se relacionam de formas contrárias, né? Conforme uma diminui, a outra aumenta. No caso das que são diretamente proporcionais,
Quando eu aumento uma, eu aumento a outra também. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. A gente se encontra então na próxima aula.